Senhoras e senhores, Lucas Piscinato fora do timão, fora do comando das brabas. Não tem roteiro hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre o que foi essa demissão. Falar um pouco o que vocês acham também e sobre a declaração da Érica. Eu até coloquei o vídeo aqui só pra gente ouvir e comentar sobre isso, porque, cara, um climão. Mas um climão. Olha, esse empate ontem contra o Fluminense na Neoquímica Arena foi bom para o quê? Tá foda, tá difícil. Foi bom para correr assim de repente, para pensar sobre o jogo que o Corinthians vem apresentando. É um negócio que não é de agora, fora do padrão do que é o Corinthians. Eu não gosto de chamar de até o que aparenta a falta de vontade das jogadoras. E acho que isso não se tem, como a gente fala no masculino. Mas a gente vê ali um certo desânimo muitas vezes. Eu não vi o jogo de ontem porque fui jogar, aí vi os melhores momentos em 2 lugares e as meninas que jogam há anos juntas, a gente sente às vezes parece um desentrosamento, né? Bom, para começar, o Piscinato foi demitido na madrugada. Acho que o resultado foi tão inesperado e eu acredito que em função do ocorrido no jogo, que ele foi demitido na madrugada, o que muitas vezes no futebol feminino não ocorre como no masculino. Se espera, né? Vamos ver como vai ficar, o que vai acontecer ao longo da temporada. E aconteceu aí na madrugada. Então acho que o jogo em si, deixa aí o que vocês acham, deve ter sido muito abaixo, mas muito abaixo do esperado. Aí as brabas empataram em 2-2. Pô, a gente sabe que os times estão muito acima do que eram, mas até onde meu conhecimento vai, o Fluminense tem um time bem aquém ainda do time que é o time do Corinthians feminino. Então, dito isso, se esperava um resultado melhor. O Corinthians teve algumas chances, não muito efetivadas, uns chutes de fora da área que a gente pede bastante de quem chuta fora da área ali, pelo menos nos melhores momentos. O único que bateu, assim, que foi mais contundente foi da Andressa Alves. E teve a falha da Hillary, que é uma jovem. Nos melhores momentos não dá para ver se essa bola vem de uma jogadora do Fluminense, então ela poderia ter pego com a mão essa bola ou chutado para fora, né? Uma insegurança ali de que a bola não chegasse até a grande área, né? Passasse a linha para ela pegar, ela poderia ter chutado com tudo, ela quis dominar e daí ela escorrega, né? A gente sabe que o gramado da Neoquímica é rápido e liso às vezes, por molhar. Essas são coisas que ela jovem ainda vai aprender. E aí é isso, cara. E aí o jogo que vem sendo feito, a gente sente, além desse, às vezes parece um desentrosamento, o que aparenta é não acreditar no estilo do jogo do Piscinato. E aí não acreditar é não... Cara, não ter... Você vê o jogo muitas vezes, você... Parece que o Corinthians não tem um estilo de jogo como tinha com o Arthur. E vamos citar a Rosana no Palmeiras, né? A gente vê um estilo de jogo. Então vai partir para cima, vai esperar, mas vai tentar controlar quando tem a bola. Vai jogar se defendendo, indo no contra-ataque. Então esse estilo de jogo
que muitos treinadores e treinadoras apresentam, a gente não vê no piscinato. Não tem, vai ser desse ou daquele jeito. Às vezes você viu um jogo perdido, muito individual, uma tentando fazer algo, outra tentando fazer outra coisa, e aí só na individualidade, nos lampejos de jogadas individuais, daí sai um passe melhor, sai um cruzamento melhor, sai um lance pelo meio melhor, mas o que não parece, é claro que elas treinam, gente, mas eu tô falando de uma percepção de jogo. Não parece que aquilo é exatamente treinado, sabe? É individual, jogadas individuais. E então isso eu acho que deixou muito a desejar, desde quando o Piscinato chegou. E um cara menos enérgico também, na comemoração não, mas à beira do campo, às vezes você vê ele parado pensando, isso talvez não tenha encaixado com o jogo do Corinthians, com aquilo que o Corinthians quer ver representado à beira do campo. E isso atravessar, né, afetar as meninas que estão dentro de campo. Então, acho que basicamente é isso. Vocês deixam o que vocês acham, mas não terminamos. Vamos ver a entrevista da Érica. Minha câmera ficou torta, mas ela vai ficar assim. E a gente comenta sobre. Eu vou soltar aqui. Isso, Marcela, tô aqui vou deixar bem alto para dar para ouvir. Vai ser curtinho, porque a gente já tá no fim do programa. Um pouco rapidinho. Primeiro eu queria a tua avaliação do jogo. E eu te ouvi também falando com os outros colegas da imprensa sobre a questão de tu descobrir pela imprensa que vocês jogariam aqui na Neoquímica Arena. Eu queria que tu falasse sobre isso também. Houve uma boa noite a todos, né? Houve uma pergunta no jogo passado sobre o jogo de hoje. E falaram que ia ser aqui. Me pegou de surpresa, obviamente. Mas isso a gente acho que já está acostumado. Infelizmente, não queria que fosse dessa forma. Mas, infelizmente, também o Corinthians feminino não é prioridade para isso. Então, a gente sempre sabe por vocês, muitas vezes, vocês vão jogar na Neoquímica ou pelo Instagram, alguma coisa assim. Acho que ainda fica difícil da gente assimilar tudo isso. E a tua análise do jogo de hoje? Aí, cara, elas vão jogar na Neoquímica, isso não foi avisado pela diretoria. De um Osmar Stabile, que a gente nem esperava e tá fazendo um bom trabalho com o masculino, agora precisa fazer um bom trabalho com o feminino. As meninas são multicampeãs. É o projeto mais campeão do futebol brasileiro feminino. Aí não dá. E toda vez tem que ter uma cobrança, por favor, né? E mesmo com essa, né, de última hora, esse jogo sendo lá, 5.000 e poucas pessoas, numa sexta, né, à noite. E não dá, toda vez, né? Então essa falta de respeito, essa falta de apreço com o futebol feminino do Corinthians, isso não dá. Não dá mais. E um futebol onde tem público, tem apelo comercial, tem gente querendo ver, acompanhar o tempo inteiro. E aí elas têm que sempre bater nessa tecla, né? É cansativo falar, é cansativo de ouvir, quem acompanha de vez em quando, mas toda vez vai ter que falar e toda vez vai ter que ouvir. Se não tem um preparo da diretoria para já fazer esse trâmite, então vai ter que ser cobrado, caramba. Cansa, né? Cansa, mas seguimos firmes em pé. E de um time que, vem fazendo história aí há anos. Então tem que ser feito mais urgente possível, que a Iris Cesso faça. Mas ela também tem que ter a mesma abertura que se tinha para a Cris Gambaré e ela também tem que ter, eu acho que essa firmeza de ir lá e bater o pé e fazer isso acontecer. Sobre o jogo, é difícil quando a gente empata de uma forma desse jeito, né? Nós dominamos o primeiro tempo, o segundo tempo. Nós sabíamos que elas iam vir mais fechadinhas, mais baixas, isso dificulta um pouquinho para os nossos passes, mas tecnicamente não fomos bem.
não conseguimos concluir da melhor forma possível, e acho que a gente precisa se cobrar mais quanto a isso, quanto mais vontade de bater no peito, de assumir, de querer fazer gol, de querer estar dentro da área. E eu acho que a gente engole de uma forma ruim esse empate, e eu nem vou falar sobre o último lance, né, sobre isso. A Hillary é uma excelente goleira, a gente sabe disso, tem um potencial gigantesco, uma tremenda personalidade, com 20 aninhos aí, e gosto muito de jogar com ela, trabalha muito bem com o pé. Então isso acontece, quantas vezes eu já fiz gol contra, já não escorreguei, já chutei pro gol errado, já enfim, né, e faz parte. Então a gente tá com ela não por isso, mas nós tínhamos que ter feito uma melhor partida. Acho que tecnicamente a gente não foi bem, os passes, os domínios, acertos no gol, e elas souberam jogar dessa... Quer dizer, é o que eu, a partir de vendo as coisas, ouvindo, então, tecnicamente, não fomos bem. A gente tá vendo nos últimos jogos as deficiências na hora da eficiência de fazer gol, ou de um passe que poderia ser melhor feito, e esse trabalho coletivo mesmo. E aí, deixando a desejar, ela falou mais alguma coisa, tá vendo? Quando não anota a gente se perde. De vontade, né? A gente tem que dar mais vontade. Então, será que isso, como eu já disse anteriormente, não tá se encaixando com o que o Piscinato propunha? Ou será que também ele não tava propondo coisas que... Porque assim, gente, é um conjunto. Você vai fazer o que o técnico pede, mas a partir daquilo que você acredita e também funciona. Se não tá funcionando, tem que mudar. Então, se não tá tendo jogadas, variação de jogadas, o que precisa fazer para ter variação de jogadas? Pois é. Mas eu vou parar aqui. Deixa aí o que vocês acham. Se inscreva no canal. É isso. Sigamos. E falar de um nome, eu nem sei que nome pensar. Que tem assim a cara do Corinthians agora. Deixa aí o que vocês acham também. Um beijo. Até a próxima. Mas aqui eu nunca vou te abandonar. Né, Corinthians? Não é brabas? Vai, Corinthians! Vai, brabas!